O maior erro que você pode cometer hoje é acreditar que alguém lá em cima vai resolver o problema que você está sentindo no seu bolso, meu amigo. Enquanto o custo de vida sobe, enquanto o dinheiro perde valor, enquanto trabalhar parece cada vez menos suficiente, a promessa continua sendo repetida. O governo vai agir, o governo vai ajudar, o governo vai resolver. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza, ainda que doa. O mesmo sistema que criou essa crise não tem capacidade de solucioná-la, porque ele depende dela para continuar existindo. O que estamos vivendo hoje não é um acidente econômico, não é uma fase passageira e muito menos uma simples crise global. É o resultado direto de anos de intervenção artificial na economia, de impressão desenfreada de dinheiro e de manipulação constante dos mercados. Desde a crise de 2008 e com ainda mais intensidade após a pandemia, governos ao redor do mundo decidiram estimular a economia não com produção real, mas com dinheiro criado do nada. Isso gerou uma falsa sensação de prosperidade. Ativos subiram, bolsas dispararam, imóveis ficaram mais caros e tudo parecia estar funcionando, mas havia um problema invisível crescendo por baixo de tudo isso: a perda do valor real da moeda. E quando a moeda perde valor, tudo ao seu redor fica mais caro. Não porque as coisas ficaram mais valiosas, mas porque o dinheiro passou a valer menos. É por isso que hoje você sente que trabalha mais e consegue comprar menos. É por isso que o aluguel pesa mais, que o mercado ficou mais caro, que o plano de saúde subiu, que viver ficou mais difícil. Não é coincidência, é consequência. Consequência de decisões tomadas por pessoas que não sofrerão os efeitos diretos dessas escolhas. Diante desse cenário, surge a pergunta inevitável: qual é a solução? E é aqui que a maioria das pessoas cai na armadilha, porque a resposta mais comum é mais governo, mais programas, mais subsídios, mais controle, mais crédito facilitado, mais ajuda. Só que cada uma dessas medidas carrega o mesmo problema na sua essência. Todas elas exigem mais dinheiro. Dinheiro que não existe e que, portanto, precisa ser criado ou retirado de alguém. E isso apenas alimenta o ciclo que gerou a crise em primeiro lugar. É um ciclo perverso e silencioso. O governo intervém, cria distorções. Essas distorções geram problemas. Então a solução proposta é mais intervenção. E assim, passo a passo, a economia vai sendo cada vez mais controlada, mais artificial, mais distante da realidade. O mercado deixa de ser um espaço de trocas voluntárias e passa a ser um ambiente moldado por decisões políticas. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser resultado de produtividade e passa a ser resultado de proximidade com o poder. E talvez o aspecto mais perigoso de tudo isso não seja econômico, mas humano. Porque esse modelo não apenas empobrece financeiramente, ele também enfraquece o indivíduo. Quando as pessoas passam a depender de auxílios constantes, quando esperam soluções externas para problemas internos, quando trocam autonomia por segurança aparente, elas começam a perder algo muito mais valioso do que dinheiro. Perdem sua independência. E uma sociedade dependente é uma sociedade fácil de controlar. Agora, preste atenção nisso. As soluções reais existem, mas elas não são populares, não são fáceis e não são vendidas em discursos políticos. Elas passam por um caminho completamente diferente. Passam por reconstruir a própria vida com base em responsabilidade, em desenvolvimento de habilidades reais, em redução de dependência, em fortalecimento da família e da comunidade. Passam por entender como o jogo funciona e parar de jogar pelas regras que te prejudicam. Isso significa buscar autonomia financeira, evitar dívidas desnecessárias, desenvolver competências que têm um valor real no mercado e, principalmente, abandonar a ilusão de que alguém vai te resgatar. Significa também educar a próxima geração fora das distorções ideológicas que ensinam dependência, como virtude. Significa, acima de tudo, recuperar o senso de responsabilidade individual, algo que o sistema tenta constantemente enfraquecer. A verdade é dura, mas libertadora. Não existe solução coletiva para um problema que foi criado pela centralização excessiva de poder. A saída não virá de cima, ela começa de dentro. Começa na forma como você pensa, como você age, como você constrói sua vida. E quanto mais pessoas entenderem isso, menor será o poder de um sistema que depende da ignorância e da dependência para se sustentar. Bom, no fim,
A crise do custo de vida não é apenas econômica, ela é moral, intelectual e espiritual. É o reflexo de uma sociedade que terceirizou sua responsabilidade e agora precisa lidar com as consequências disso. E a grande escolha diante de você é simples, mas profunda. Continuar esperando soluções externas ou assumir o controle da própria vida. Bom, esse vídeo foi inspirado em um artigo do Instituto Mises Brasil. E se você deseja compreender com mais profundidade os fundamentos da economia, da liberdade, do papel do Estado, vale a pena acompanhar o trabalho deles e também não esqueça de acompanhar o nosso trabalho aqui se inscrevendo no nosso canal.